Hello, quartos anos! Vamos para a geografia agora? Então, aí em geografia, nós vamos começar na apostila 3 a falar sobre as estrelas da bandeira do Brasil. Vocês já tinham falado? Vocês já tinham estudado sobre isso? Vou mostrar para vocês que é muito gostoso, tá bom? Então, aí em geografia, nós estamos falando que cada estado tem a sua bandeira. Nós já não estudamos a bandeira do estado de São Paulo? Nós não vimos que ela é toda preto e branco, que ela tem o mapa do Brasil, né? Então, nós já falamos sobre o significado dela, não é mesmo? E as bandeiras do Brasil, dos estados brasileiros, como vocês estão vendo aí do lado, elas são bem diferentes umas das outras, né? Cada estado tem o seu, inclusive o Distrito Federal, tá bom? Então, são 27 bandeiras, ok? E cada uma delas tem suas cores, tem os seus desenhos e cada uma delas tem a sua história, assim como a do nosso estado também tem, não foi? Você sabe qual o significado das cores das bandeiras de cada uma delas? É muita coisa, então a gente não vai saber. Mas especificamente, você sabe o significado das cores da bandeira do nosso Brasil? Você sabe? Né? Ela tem o verde, ela tem o amarelo, o azul, as estrelas em branco, a faixa ordem e progresso também é em branco, com as letras em verde escuro, do mesmo tom do verde do nosso retângulo, tá bom? E você sabe quantas estrelas tem nela? Já chegou a contar a quantidade de estrelas? Então a gente vai estudar tudo isso, tá bom? E o que essas estrelas representam? Você sabe? Não sabe? Será que o Brasil sempre teve essa bandeira? Será que sempre foi essa bandeira? Vocês já tiveram a curiosidade de saber? A Tia Niene vai colocar também um videozinho depois desse para vocês poderem ver um pouco da história da bandeira do Brasil, tá bom? E aí, como nós estamos na página 145, nós vamos virar lá na página 146 agora. Na página 146, está aí falando sobre a nossa bandeira, né? Todos nós conhecemos bem essa nossa bandeira. Ela tem verde, amarelo, azul e branco. Todo mundo gosta de falar isso. Vocês sabiam que a nossa bandeira é a mais difícil de ser representada? É por conta do tamanho das suas letras, do formato das suas letras, a quantidade de estrelas, a disposição das estrelas, e é uma das mais caras para serem confeccionadas. Exatamente, justamente por isso, tá? Muitas reproduções são assim com as letras em preto, as estrelas não têm a quantidade correta, e aí os estudos dizem que são raros as réplicas, as cópias fiéis da primeira bandeira criada, tá bom? Todos os países, gente, têm uma bandeira que os representa, né? E é um símbolo muito importante e por isso ela precisa ser muito respeitada. Tá? Geralmente as bandeiras são coloridas, apresentam formas geométricas e vários desenhos, desenhos variados, né? Tudo aquilo que vai representar e tem significado, todas elas têm significados, tá? E você já observou com atenção as formas da nossa bandeira? Já prestou atenção na disposição correta de cada desenho, de cada forma que nela contém? Então, a bandeira que hoje nós vemos, que é igual a esta aí do lado, ela foi criada depois que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Então, ela foi criada em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República, porque a proclamação da República foi em 15 de novembro. Né? Então assim, ela passou por uma modificação, essa não foi a nossa primeira bandeira, tá? Vocês vão ver no vídeo aqui depois, tá certo? Mas qual o significado de cada uma das cores que contém nela? O verde que vocês estão vendo aí representa a família real portuguesa
E popularmente, né, hoje a gente fala que ela representa as nossas matas, ok? Então, o verde era para representar a família de Dom Pedro, tá bom? O amarelo era para representar a família da imperatriz Leopoldina, tá certo? E hoje a gente diz que ela representa o mineral, as riquezas, o ouro, tá bom? O branco simboliza o desejo de paz do povo brasileiro, tá certo? O azul é uma homenagem à Nossa Senhora, padroeira de Portugal e do Brasil. Representa também o nosso céu. E, na verdade, esse azul representa, com as estrelas, representa o céu que estava em 15 de novembro de 1889. Tá? Então, quando teve a proclamação da República, esse azul, essas estrelas representam exatamente como estava o céu naquele dia, tá bom? E não é à toa que o Ordem e Progresso tem essa curvatura. Vocês vão ver no vídeo aí também, tá? É muito interessante, eu não sabia disso. Depois de muita pesquisa para trazer para vocês uma coisa diferente, foi que eu e a tia Dani encontramos. Tá bom? Espero que vocês gostem. O que vocês vão fazer agora? Depois desta nossa explicação, vocês farão a atividade 1, tá bom? Que vai falar para vocês analisarem o mapa do Brasil aí e ver quantas unidades federativas tem. O que é unidade federativa? São os estados, tá bom? Então, quantos estados tem no mapa que está na página 147? Tá bom? Lembrando que este mapa é de 1942 até 1977. Então, ele vai estar um pouquinho diferente. Tem um lugar bem pequenininho aí, que tem um círculozinho. Esse círculo, tá? Bem pequenininho, ele indica o estado da Guanabara, tá bom? Que ele foi extinto, ele deixou de existir em 1975, tá certo? E a sua capital era a cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Que também foi a capital do Brasil, não é mesmo? Então, vocês vão fazer a página 147 e a página 148, tá bom? Que vai falar aí, observe abaixo a bandeira do Brasil, usada nesse período aí, tá bom? Quantas estrelas tem nela? Vocês vão anotar embaixo aí da bandeira quantas estrelas tem. E depois, coloca o seu mapa político, sabe a transparência do mapa? Sobre aquele mapa da página 147, tá? Então, é a página 146 e a página... 147 e 148 para fazer. Vocês vão colocar o mapa da transparência em cima daquele, tá? E vão responder quais unidades federativas atuais não estavam no mapa do Brasil naquele período. Quem não fazia parte ainda do Brasil, tá bom? E aí vocês vão responder nessas linhas. Combinado, quarto ano? Então manda ver aí, hein? E assistam agora o videozinho que a Tiane falou sobre a curiosidade sobre a bandeira do Brasil. Combinado? Um beijo e até já! Se existe uma bandeira única e atípica, essa é a bandeira do Brasil. Lembra daquela história que o verde da bandeira representa as florestas, o azul o céu, o amarelo o ouro e o branco a paz? Na verdade, não é bem assim. A atual bandeira do Brasil foi inspirada na bandeira do Brasil Imperial, sendo que o verde simboliza a Casa Real de Bragança, de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, enquanto o amarelo simboliza a Casa de Habsburgo, da sua esposa, a Imperatriz Leopoldina. E o céu azul estrelado representa o céu da noite da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, sendo que cada estrela corresponde a uma unidade federativa, somando 27 estrelas no total. Mas e a frase ordem e progresso? De onde vem? O lema Ordem e Progresso é inspirado na corrente filosófica do positivismo, de Auguste Comte. Somente depois da independência que foi criada a primeira bandeira oficial do Brasil, em 1822. Essa é a bandeira do Brasil imperial,
composta por um losango amarelo sobre o fundo verde, com o brasão de armas do príncipe no meio. Já em 1889, após a proclamação da República, um dos líderes civis do movimento, o advogado Rui Barbosa, propôs um desenho para a bandeira da nova nação, fortemente inspirada na bandeira dos Estados Unidos, que foi usada por apenas 4 dias. Em 19 de novembro de 1889, a atual bandeira foi adotada oficialmente, nitidamente inspirada na bandeira imperial, mas com a substituição do brasão de armas pelo azul estrelado e o lema positivista. Mesmo assim, foram desenvolvidos vários outros projetos de bandeiras nacionais, a maioria delas, de algum modo, inspiradas na bandeira imperial. Desde sua adoção, a nova bandeira do Brasil recebeu críticas e suscitou polêmicas. O fato é que seu desenho singular, com uso simultâneo de tantas cores e estrelas, faz dela uma bandeira cara e de difícil reprodução. Até hoje, não há um consenso sobre a posição correta das estrelas, sendo muito difícil a cópia fiel do modelo proposto em lei. É muito comum encontrar exemplares da bandeira nacional brasileira em que as estrelas estejam incorretas, seja em relação à posição, tamanho ou mesmo quantidade. E o fato de haver algo escrito na bandeira também acaba dificultando ainda mais a sua reprodução fiel. Então é isso, pessoal. Se você gostou, já deixe o seu gostei e não deixe de se inscrever no canal. Lembrando que já está ativa a campanha de financiamento coletivo aqui do canal. O link, para quem se interessar, está na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo.